Jovem Pan Brasil, de Brasília, abrindo espaço para José Maria Trindade. Pois é, bom dia, Joseval, bom dia a todos. Joseval, está identificado aqui no Congresso Nacional aquele tradicional medo das urnas. Houve aqui uma avaliação de que a renovação no Congresso, na Câmara e Senado será muito grande em 2018. E exatamente por isso não há como conviver com votações importantes, como as reformas da Previdência e Trabalhista e eleições, né? É por isso que a estratégia adotada pelo governo é muito clara de resolver logo esse problema neste ano. Ainda há resistência sobre as reformas, mas é melhor resolver agora, porque a avaliação de que no ano que vem não é possível. Por isso mesmo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reuniu os líderes e, em vez de definir um cronograma de votações de projetos, disse logo que a prioridade é votar as reformas constitucionais. Amanhã mesmo será criada a Comissão da Previdência, será criada também a Comissão da Reforma Trabalhista. E já existe por aqui avaliações de líderes de que há dificuldades para votar o projeto assinado pelo presidente Michel Temer. Já estão sendo tentados aqui textos paralelos à reforma da Previdência e a certeza de que haverá mudanças. Olha, Joseval, o presidente da Comissão de Reforma da Previdência, o deputado Carlos Marum, aquele que defendeu Eduardo Cunha e que gastou dinheiro público para ir visitar Eduardo Cunha na prisão lá em Curitiba, ele é o presidente agora da Comissão de Reforma da Previdência. Ele já adianta mesmo de que é preciso mudar, ele propõe uma espécie de regionalização da Previdência, ou seja, nas cidades ou municípios ou regiões onde a expectativa de vida for menor, a aposentadoria poderia ser mais cedo. Mas isso dá mais ou menos aí o tom de como será difícil a reforma da Previdência. Eu me lembro aqui no início do professor Vila falando da dificuldade de votar a reforma da Previdência, é verdade. Para você ter uma ideia, professor, o deputado Major Olímpica de São Paulo me disse que haverá uma reunião de todos os policiais, militares e civis, né, os estaduais, uma união nacional contra a Previdência, e isso vai acabar refletindo muito aqui no Congresso mesmo, viu? Você falou do Marum. O Marum, qualquer país sério estaria preso, né? No Brasil, ele é relator da reforma da Previdência. É o presidente. Presidente, melhor dizendo, desculpe, que vai mexer com a história da vida de milhões de brasileiros, um sem vergonha, né? Quer dizer, é um achincalhe. E essa proposta idiota dele, de previdência regional, lembra que na época tinha o salário mínimo regional, né? De Priscas Eras e tal. Agora, é uma bobagem. Quer dizer que depende do estado, você vai ter uma previdência. Na verdade, tem alguns estados que a previdência é superavitária, tem outros que ela é deficitária, mas nós somos um país, né? É uma bobagem, ele nem sabe do que ele está falando. Alguém cantou essa bola, eu ouvi o Galo cantar e não sabe aonde e tal. Agora, que autoridade moral, um Congresso corrompido, que tem uma mesa diretora com o André Fufuca, né? Tem o André Fufuca, que tem o homem do AP, que tem o Bolinha na presidência, vai querer mexer na Previdência, que é o destino da vida de milhões de brasileiros. Um Congresso que ontem, inclusive, Zé Maria, estava aprovando aí em caráter de urgência um projeto que tira o poder de punição do TSE dos partidos políticos, que é a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, que no artigo 28 deixa claro que o partido perde o seu registro caso, por exemplo, isso está no artigo 28, não ter prestado, nos termos dessa lei, as devidas contas da Justiça Eleitoral. Ou seja, isso é uma anistia, professor. Isso é uma anistia. Quer dizer, são bandidos, né, que querem destruir a vida de milhões de brasileiros de bem, que trabalham, lutam como não sei o que vivem o grosso de um salário mínimo, né? Esses sem vergonhas que agora estão fazendo anistia de corruptos, que eles são corruptos, né? Com a maior cara de pau, vem propor isso. Eles não têm autoridade moral. Esse Congresso é sujo, desculpe usar essa expressão, mas é sujo. Ele não tem autoridade moral de mexer nisso. Tem que discutir com a sociedade. Não é com as centrais pelegas, sindicais. Tudo pelego, tudo traidor. Também não. Tem que discutir com a sociedade. Vamos aparecer as contas da Previdência. Até hoje ninguém sabe realmente qual é o tamanho do déficit. E alguns dizem que não há déficit. Essa que é a grande questão. Tem que discutir seriamente, né, Zé? Professor, foi aprovada a urgência a esse projeto. Sim. Né? E ele pode ser votado hoje no plenário da Câmara dos Deputados. E é uma espécie aí de acordão entre os partidos, porque todo mundo tem culpa no cartório. Só o PSOL, pelo que eu vi, só o PSOL
foi realmente contra, subiu à tribuna para ir contra o projeto. E o projeto é sim uma anistia e tira da Justiça Eleitoral o poder de suspender a ação de um partido político. Olha, diante dessa força da política, o PMDB ontem fez um grande movimento dizendo que não vai indicar ninguém para o Ministério da Justiça e quer a liderança do governo, porque descobriu que não tem ação na vida política do país. O PSDB assumiu a Secretaria de Governo, que lida com a política, que vai fazer a interlocução com os estados e com os municípios, né? E aí o PMDB se viu meio distante do Palácio do Planalto. Agora, sabe por que eles não querem o Ministério da Justiça? Não. Porque os líderes dizem que claramente de que o Ministério da Justiça perdeu o controle, não controla a Polícia Federal e muito menos as investigações. Então é assim que anda a política. É legal. Viva o Brasil. O Brasil é o país do futuro. Vamos ser otimistas, né? Esse é o Stefan Zweig, 1942. Pouco antes de morrer, suicidou, inclusive, depois do livro. Não é que o livro é a razão do suicídio. Em Petrópolis, dele, né, professor? Em Petrópolis, grande escritor, o maior escritor de língua alemã para muitos, nos anos 30, austríaco, né? E que se exilou aqui, judeu, perseguido, e que escreveu isso a mando do regime, na verdade, né? E quando veio visitar o Brasil... de Getúlio. Do tempo de Getúlio, durante a ditadura do Estado Novo, e andou pelo Brasil, veio a São Paulo, e olha a sensibilidade das autoridades em Maria Paulista. O Stefan Zweig, judeu, fugindo da perseguição nazista, levaram a conhecer o Carandiru. Pois é isso mesmo. Tchau, Zé Maria, bom trabalho. Muito bom dia a todos.